Débora, segundo seus avós lhe contavam, eu queria que você falasse um pouquinho como é que era a serraria e o posto de combustíveis que ficava aqui. Do que você se lembra? Miguel, o posto de combustíveis já não era do meu tempo. Eu me lembro que era um empreendimento que estava indo muito bem pelo movimento dos caminhões, da serraria, dos transportes de materiais de construções aqui na época. A serraria também, porque meu avô acabou entregando, vendendo para cobrir dívidas da prefeitura. Então, a serraria eu peguei muito pouco dela. Mas eu me lembro bem do escritório, que era onde futuramente foi o consultório da minha mãe. E o barracão era bem grande ali na frente, aqui próximo com a avenida. E atrás tinham as casas dos caseiros, uma colônia com aproximadamente umas 20 e poucas casas. E eles eram muito humanos, assim, né? Então cada um tinha a sua data de terra, não era uma casa só. Onde eles plantavam, tinham horta, as casas eram feitas mais altas para evitar umidade. E era uma família. Eu convivi muito nessa colônia, principalmente quando a mãe fez o consultório aqui na frente, eu ia brincar muito com as crianças lá. Inclusive, uma das famílias que trabalhou sempre com meu avô é o Delcides, que está aí, que é filho dele e está até hoje conosco. Legal. O que você se lembra, ou mesmo que seu avô lhe contou, por que ele resolveu entrar na política aqui em Maringá? Eu me lembro que a minha avó enfatizava muito a precariedade das crianças quanto à condição de vida, de estudo. E eles eram muito ligados a esse lado humano, de futuro, uma preocupação com o que seria aquilo. Eu me lembro que ela contava que as crianças, eles compravam tinta e cortavam os sacos, a gola e a manga, sacos de café, e vestiam as crianças. Então saíam assim, todas de vermelho, todas de azul. Era muito assim, variado a coloração das famílias distintas. E era uma preocupação muito grande. Tanto é que mesmo depois que acabou toda a parte política, a vida política do meu avô, a minha avó deu continuidade a isso. Que a mãe tinha eles fizeram o posto de puericultura, que era na Vila Operária, ali na Vidal de Negreiros, e ela atendia do nascimento, acompanhava a gestação, o pré-natal, e ia até 1 ano de idade. Ali eles doavam leite, fizeram uma associação com os irmãos da Santa Casa, e vinha muita coisa, muito medicamento, muito tecido da Alemanha. E a minha avó, junto com esse posto, continuou com o Clube de Mães Noêmia Vila Nova, que ali eram todas voluntárias e elas tinham máquinas de costura e tinham costureiras que ensinavam as mães a costurar. E as mães faziam o enxoval das próprias crianças. Então, ela deu continuidade a essa obra de assistência ao menor. E você comentou muito sobre a preocupação que seus avós tinham com a educação das Sim, crianças. E durante a gestão do Vila Nova, um dos principais projetos foi a construção de de escolas. escolas. Como é que você se recorda disso, das memórias que lhes foram contadas? Pois é, só do que foi contado, que eles fizeram questão de mensurar a população dessa faixa etária e oferecer estudo para todos, que ninguém ficasse sem estudo. O meu avô era uma pessoa não tinha muito estudo, mas era muito culto. Ele lia muito, tinha a caligrafia dele era perfeita e
E ele dava muito valor a isso. Então, a saúde infantil e as escolas eram o que marcou muito para eles na iniciativa de entrarem para a política e fazer alguma coisa onde esse mundo era rude. Na época era muito bruto, né? Então, as pessoas que viviam aqui ganhavam muito na força, tanto é que fizeram uma guerra na época da política dele. No último comício dele, cortaram as luzes todas. E ele fez o comício no escuro, iluminado com fogos de artifício. Então era uma mentalidade muito pequena. E ele sofreu muito, uma perseguição muito grande, um embate muito grande durante a gestão dele, porque alegavam que ele tinha instituído tributos muito altos e tal. Como é que ele se lembrava disso? Ele tinha uma mágoa grande dessa época, dessa perseguição? O que você se lembra que ele te contava? Da perseguição, não. Da perseguição ele não tinha mágoa. Ele era uma pessoa muito valente, muito aventureira, e eu acho que, como ele trabalhava na Atlantic Refiner com caminhões e viajando, acho que ele tinha uma vivência muito já experiente nesse aspecto. Mas muito sentido ele foi pelo fato que era uma pessoa que confiava muito e tinha uma palavra que você não precisaria duvidar jamais. Ele confiou, esses tributos faltava verba. E ele confiou nesses cargos de confiança, ele confiou plenamente nessas pessoas. E quando ele deixou a política, quando ele foi entregar a prefeitura, tinha um rombo enorme na prefeitura. Foi aonde teve que vender o posto de gasolina para não deixar a prefeitura em aberto e a frota toda de caminhão dos caminhões da serraria. Isso doía nele. Eu me lembro que essa parte sim. Mas da perseguição ele levava meio como... Entendi. Então, para ele não deixar um rombo na prefeitura, ele vendeu o seu patrimônio para quitar. Exatamente. Quitou e deixou a prefeitura zerada. Entendi. E depois ele não continuou na política. Por isso. Ele desanimou. Por isso. Por esse fato mesmo. Eles perderam praticamente tudo, porque essas propriedades que tem aqui, na realidade foram compradas mais com a venda da concessionária de veículos que eles tinham, com o acerto da empresa que ele trabalhava, também com a serraria que dava um lucro bom. E o que ele construiu depois, que foi o posto de gasolina e a serraria, ele perdeu. Como é que o Vila Nova era? Quem eram os principais amigos dele aqui na região? Quem eram as pessoas mais próximas a ele? Bem próxima, muitos amigos, né? Muitos dos quais até eu não conheci. E eu me lembro muito do Inhojuca, que sempre foi até hoje, é um grande amigo. O dono do Cine Horizonte, o Antônio Del Grossi. Antônio Del Grossi, ele ia toda tarde tomar chimarrão com ele. Eles sempre, a vida inteira, foram muito ligados. O advogado Edgar Esponhos era muito amigo dele. E o seu João da Granja, que era na Avenida Gurucaia. João Rocha. João Rocha, Pai da Terezinha. Pai da Terezinha. Inclusive eu fiz faculdade com o Claré, Isso. com a Terezinha. E Nossa, eles eram amigos? muito amigos mesmo. E eu me lembro que o vô ia na granja e trazia a Kombi cheio de filhos, porque eles são muitos irmãos, né? Trazia a Kombi, vinha repleta de criança. Punham tudo na piscina e era aquela festa. Até aqui, que quando eu entrei na faculdade, junto com a Terezinha, ela ficava meio distante, assim,
Até um dia, inclusive eu sou madrinha de casamento dela. Até um dia que ela disse, nossa, Dequinha, eu não queria, eu tinha medo de chegar perto de você. Porque a casa era muito grande, a piscina era muito linda, era tudo muito assim. E, Se afastava as e pessoas. trabalhamos juntas depois de formadas e somos grandes amigas até hoje. O Vila Nova parece que, por ele estar numa região distante do centro da cidade, ele não se conectava muito com algumas partes da elite. Ou não, ele era próximo às pessoas? Não, ele era Ele próximo era. às pessoas. É que é difícil a gente ver ele em fotos, parece que ele era mais recluso, assim. Era um recluso, mas muito amigável, muito cordátil, ofereciam festas grandes. A chácara sempre teve muita festa, recebiam muitas pessoas. E foi aonde ele procurou fazer a serraria aqui, porque, se não me engano, já tinha uma outra serraria próxima. E ele também, onde ficou designado, que era Maringá era formado pelo Maringá Velho e pela Vila Nova, né? Onde eram os pontos, os extremos. Então tudo era dito assim, é mais perto do Vila Nova, mais perto do Maringá Velho. Mas existia uma inclusão muito grande, sim, entre as pessoas. E o Vila Nova, assim, se você falou que ele era uma pessoa muito culta e tudo mais, como que era ele, assim? Qual é a lembrança que você tem dele? Quando eu nasci, o meu avô já tinha saído, como eu te falei, da política. Então eles eram avós e eu vivi a vida toda com eles aqui, até casar. Eram pessoas extremamente de um caráter muito forte, visionários e firmes em tudo que faziam, enérgicos, não bravos, mas de uma benevolência assim fantástica e um carinho. Eles fizeram questão muito assim de pregar família, valores, e para mim era de uma bondade extrema. Era o vô mesmo, das histórias. Tem uma entrevista que eu tenho o áudio na década de 80, um pouco antes dele falecer, e como ele foi muito atacado durante a campanha, chamaram ele de comunista, etc, etc, e perguntam sobre isso para ele. Ele fala, não, eu sempre fui naturista, eu acredito nas forças da natureza. Como é que é isso? Ele acreditava muito, ele se baseava muito, inclusive em horários, com o nascer do sol, com o pôr do sol, as árvores. Aqui na chácara nós temos, cada criança que nascia, um umbigo era plantado junto com uma árvore. Então cada um de nós temos uma árvore e um umbigo, inclusive as minhas netas. Interessante. Seguiu. Então ele tinha essa concepção. A avó também. A avó tinha plantas. Eu achei muito interessante uma vez que a avó pediu que eu fosse, eu já era casada, que eu fosse, levasse ela naquele viveiro Marina, que tem ali perto de Mandaguaçu, Marialva. Foi comprar e ela procurava o pé de uma planta que eu não me recordo qual que é. Ela na época estava com uns 80 anos. E nós fomos plantar, porque nós plantávamos juntos, fazíamos horta juntos, as criações a gente cuidava junto. Então a minha infância foi maravilhosa. E ela plantando aquela árvore, eu disse, vó, essa árvore demora para dar frutos? Ela disse, demora. Essa árvore vai dar frutos para daqui uns 30 anos. Ela tinha 80. Acreditava no futuro, né? Sim. E sua mãe? Ela teve um consultório aqui pediátrico, né? Eu acho que a maioria das crianças daquela época foram atendidas em algum momento pela doutora Thelma. O que a senhora pode falar sobre ela? Vou te traduzir numa trovinha.
eu vi minha mãe rezando aos pés da Ave Maria. Era uma santa escutando o que a outra santa dizia. Ela era muito querida por todo mundo. Né? Muito. A minha mãe não tinha limites para atender quem precisava, fosse a hora que fosse, quando precisava. Vi várias vezes ela tirar dinheiro do bolso para pagar táxi, para as mães levarem as crianças até a Santa Casa quando passavam mal. Se tivesse uma criança passando mal, não importava se tinham consultas particulares ou de convênio na frente, ela atendia de imediato. Atendeu várias creches, o Lar Betânia, a Lar Escola da Criança, a creche da Santa Casa, acho que é Menino Jesus, né? Isso. E então chegavam esses carros com crianças, várias crianças, sempre eram colocados na frente, tinha uma prioridade muito grande com isso. Era de uma bondade extrema, de um carinho extremo, nunca deixou de ser mãe. Nunca me faltou como mãe. E você sabe quando que ela iniciou o consultório aqui, onde era a administração da serraria? Um ano, mais ou menos? E quando que ela encerrou? Eu nasci em 60. Tá. Ela já estava com o consultório ali. Já estava. Já. Naquele mesmo lugar? Naquele mesmo lugar. Então significa que a serraria, nessa época, como você comentou, já tinha sido Já tinha, desativada. já. Inclusive, o movimento era pequeno, não tinha mais escritório para ela. Então, o ano que começou, não sei. Agora, o ano que terminou, foi muito bonito, o final da carreira da minha mãe. Ela iria se aposentar em julho de 2004. Tá. Ela tinha fibromialgia, então, por causa das dores, ela iria se aposentar. Já tinha deixado a grande parte dos hospitais que ela atendia na Santa Casa e no Hospital Modelo, que era naquele terreno onde está o Maringá Park, né? E da São Paulo. Ela era diretora dos 2 serviços de pediatria, de ambos os hospitais. E quando estava já marcado para ela deixar o consultório, os clientes começaram a telefonar, porque confiavam nela. Então ela começou a trabalhar em casa pelo telefone. E nesse meio, a minha filha engravidou. Então ela prolongou a aposentadoria dela para o final do ano. E a minha neta nasceu dia 25 de dezembro de 2004 e ela que atendeu a criança no parto. Então, quer dizer, ela se aposentou no Natal de 2004. No Natal de 2004. A minha neta. É a bisneta dela. Bisneta dela. Fechou com chave de ouro. Eu vim uma vez nesse consultório e eu me lembro da estrutura muito similar a essa casa Sim. de madeira. E dentro tinham vários animais empalhados ou algo assim, uma lembrança que eu tenho. O que tinha dentro do consultório, assim? Eu lembro de um aquário, algo do gênero. Tinha. Aquário com vários peixinhos, que para distrair as crianças, ela gostava de deixar a mais natural possível, né, o ambiente para suavizar o pesado do médico. Na época tinha muita vacinação no consultório também. E então eram injeções, então ela procurava ter. Esses animais empalhados eram animais da época daqui. Ah, é? Da época animais que morriam no desmatamento, eles empalhavam e ela fez um. Eu me lembro que não parecia um consultório, você ficava Não, fascinado ao não, entrar. Seu pai, Lute. Meu pai. Eu queria que você contasse um pouquinho, assim, quando que eles vieram morar aqui, como é que foi o início da carreira do seu pai aqui na cidade, enfim. O meu pai veio para Maringá, ele fez engenharia, eles estudavam na época era científico, né? No Belmiro César, em Curitiba, e engenharia 5 anos, medicina 6. Então, ele já
começaram a namorar aos 16 anos, já eram noivos nessa época, e o meu avô, ele se formou e não estava encontrando emprego em Curitiba. E o meu avô convidou se ele não queria ser engenheiro da prefeitura aqui. E ele veio um ano antes da minha mãe. Então formou-se uma ligação muito grande, mais parecia meu pai ser filho deles do que a minha mãe. Muita gente falava isso mesmo. Mas parecia mesmo. Inclusive a minha mãe quis várias vezes construir uma casa, nem que fosse aqui pertinho, assim como eu construí a minha, e ele nunca quis sair de perto da sogra e do sogro. Vocês moravam aqui todos, Todos. né? Todos aqui. Então, quando ele chegou, essa casa já estava construída. Essa aqui. Já estava, ela não era assim, né? Era de mata junta, de tábua, e depois foram feitas várias reformas. Essa casa toda tem 3 paredes. A parede original, um revestimento externo e outro interno. Então, ela foi mudada várias vezes e tinha um corrimão grande nessa área aqui, que tudo era banco, porque como eles eram muito receptivos, eles recebiam no calor aqui, todo mundo na área. Sentavam todos no banco, aquelas banquinhos de madeira. E ele veio para cá e veio ser professor, engenheiro da prefeitura. Quando começou a UEM, ele foi convidado a dar aula. Então ele deu aula na UEM, para engenharia civil, desde o início. A minha mãe veio um ano depois do meu pai e, como eu te disse, a minha avó era uma pessoa bastante firme nos propósitos que tinha. Como na época existiam muitas mulheres que desistiam da faculdade por causa de casamentos ou maridos não aceitavam, o único pedido que ela tinha para as 2 filhas é que elas terminassem medicina para depois casar. A minha mãe terminou o curso dela no dia 15 de dezembro, se casou dia 28 de dezembro. Mas entregou o curso para a mãe antes de casar. E aí, uma coisa interessante que tanto a Thelma quanto a Mitzi moraram aqui, todo mundo juntos, né? A minha tia veio depois. Veio depois, né? Mas todo mundo morava junto aqui. Era um pedido do seu avô que todos permanecessem Não, juntos? aí a casa tem mais de 500 metros quadrados, né? E cada um que chegava, na realidade, não tinha essa área no início, mas cada um que chegava fazia o seu puxadinho com a sua parte privada separada. E adaptando um espaço Adaptando o espaço. privado. Mas as refeições eram todos juntos. Eram italianos, né? Ainda esse feeling família era muito forte. E você falou que o Vila Nova tomava chimarrão. Tomava. Ele manteve essa tradição aqui também? Manteve a tradição, inclusive era muito brincalhão, muito divertido. Quando ele ia tomar chimarrão, ele punha a bota, bombacha e pegava a cuia e vinha aqui para a área tomar chimarrão. Você acha que essa questão dele... Porque o norte do Paraná tinha muito mais conexão com os paulistas, né? E pelo Vila Nova ser um curitibano, teve uma resistência a ele? Você tem essa percepção ou não? Não tenho essa percepção. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta. Claro, Defra. Eu andei pensando nos jornais antigos e eu vi que o seu bisavô já era um homem estabelecido, um homem de negócio estabelecido no centro de Curitiba. Isso. O que fez o teu avô sair de Curitiba e vir para o interior? Aventura. Primeiro ele foi para Teixeira de Teixeira Soares. Depois ele veio para Maringá. Ele perdeu a mãe muito cedo, o meu avô. E ele tinha 2 irmãos e uma irmã. Essa irmã ficou viúva muito cedo. Então, na realidade, ele, como irmão mais velho, ele cuidou dessa família. Então, fez com que ele se atirasse mais no mundo dos negócios, porque era uma família grande que ele tinha para manter. E muito aventureiro. Ele precisava de novos negócios, de novas descobertas,
de novos inícios. E a minha avó casou muito bem com ele, porque ela era assim. A minha avó, quando faleceu, acho que ela tinha 82 anos, um pouquinho antes, ela disse que 2 coisas na vida que ela gostaria de ter feito e não fez, só. Uma era voar de asa delta. E a outra é que tivesse inventado um colete como se fosse uma mochila, que você levantasse voo aqui da chácara e fosse ali no Big, que era na época, fazer compras. Engatasse as sacolinhas e voltasse voando. E ela não viu isso ser feito. E ela ia ficar muito sentida. O seu avô ele trabalhou na Atlantic muito tempo, né? E qual que era a função dele especificamente? Porque ele abria novas frentes para a instalação das distribuidoras. E o que ele contava dessa época assim, para vocês? Ele contava com mais humor. Ele dizia que ele chegava nas cidades e plantava a sementinha dele. E que ele conseguia facilmente isso. Daí ele fazia as inspeções em todos esses postos que ele... e as revendas que ele tinha que fazer. Não trazia muito detalhes, mais detalhes do tipo das viagens, das estradas, como é que eram, de quando ele chegava nas cidades, como é que ele era recebido. Eu acho que nisso aí ele se tornou uma pessoa muito amigável, assim, era muito brincalhão. Ele dançava, chegava em casa de manhã, levantava assim 5 horas, ia para a padaria comprar salames, pão fresco, vinha em casa, chegava, cruzava as pernas, pulava, disse que era a dança do galo, porque acordava cedo. Então a gente tomava café com pão quente todos os dias. Débora, tem um fato difícil, mas que pesou muito no final da vida do Inocente, que foi a morte do único neto dele, né? Foi. O Christian, que faleceu em maio de 86 com 15 anos. Isso. Pouco tempo depois, o Inocente faleceu. Como é que foi isso na vida dele e na vida de vocês também? Né? Para você ter uma ideia, a nossa casa estava em festa, porque no dia 29 de maio era aniversário da minha mãe. E fizemos uma festa grande aqui, sobrou bastante comida. Quando foi no dia 30, o Ricardo estava viajando. E a mãe me ligou: Débora, você não quer vir comer com as crianças alguma coisa, almoçar conosco? Eu disse: eu vou, aproveitar e vou. Vim para cá, nós almoçamos todos juntos. E a Andressa, minha filha mais nova, era muito ligada à parte masculina da família. Então era ligada muito ao meu avô, ao meu irmão, ao meu pai. A Rafaele, a mais velha, já era ligada à minha avó, à minha mãe. Já era pro outro lado. E nesse dia a Andressa pediu pro Christian, depois do almoço, que fosse andar a cavalo com ela. Ele tinha um cavalo aqui. A Andressa, ele disse: o tio vai fazer você dormir um pouquinho. Ela tinha 3 anos. O tio vai fazer você dormir um pouquinho, vai fazer um trabalho da escola e volta. E naquele almoço de todo mundo reunido, foi como dizia minha mãe, meu pai era polonês, né? Descendente de polonês, festa de polaco dura 3 dias. Então minha mãe disse assim: para não perder a tradição, nós estamos todos aqui hoje outra vez. Ele fez ela dormir e foi fazer o trabalho. Foi aonde ele foi na casa desse amigo, onde ele estava limpando um fuzil, que o pai dele participou da Revolução do Rio Grande do Sul, e era uma relíquia que eles tinham em casa. E ele, bastante brincalhão também, disse: vamos fazer o trabalho ou vamos ficar brincando? E o menino disse: eu tô com uma arma na mão. E apontou e disparou. Nisso, então, nos pegou numa fase onde ninguém estava doente,
ninguém estava prevenido de nada, ninguém estava esperando nada. Foi um choque muito grande. O meu avô era muito ligado com o Christian, embora não nos subestimassem de forma nenhuma. E ele faleceu, muitas coisas assim interessantes que aconteceram, que na saída do Christian, ele disse, ele teve várias resistências. Uma que a minha mãe disse para ele, você não pode ir mais tarde um pouquinho? Ele disse, não mãe, eu não posso mais tarde, eu marquei, eu estou no meu horário. Ela disse, então depois eu falo com você. Às 5h30 você pode voltar para casa? Ele disse, por que 5h30? Eu disse, não sei, você pode voltar às 5h30? Eu disse, não, volto até às 5h30, eu vou estar em casa. Quando ele saiu, ele teve um amigo que tinha comprado uma bicicleta nova e queria mostrar, morava aqui na Vila Operária. Ele falou grosseiramente com esse menino, coisa que ele nunca fazia. Ele disse, eu tenho que fazer um trabalho e eu vou fazer o meu trabalho. Saiu com o outro colega para a casa desse menino. Daí soubemos que tinha havido um acidente. A minha mãe foi, eu não estava em casa, tinha deixado as meninas e acho que veio uma funcionária para trabalhar comigo. Quando eu cheguei aqui de carro, a mãe já não estava e me disseram que era atrás das Calças Herói. Eu não sabia onde era Calças Herói, mas não sei quem me falou que era pro lado da continuação da Morangueira lá. E eu peguei a direção oposta. Voltei para cá, então acho que tudo foi muito... Voltei para cá, a secretária da minha mãe disse, eu sei onde é, eu vou com você. Do consultório, ela entrou no carro e me levou lá. A mãe estava sozinha. Foi um caos muito grande no começo, o meu avô não podia ver a minha mãe. Ele não conseguia ver o sofrimento que ela estava passando. Ele tinha uma tendência depressiva. E nisso tudo ele foi ficando na cama, desanimado, triste. Começou assim, chegou a um ponto que ele já não se alimentava, não queria mais, não levantava, perdeu a vontade de viver totalmente. E chegou ainda a um ponto onde, quando pegavam aveia para dar uma medicação, a aveia rompia. Quando punham sonda, a sonda saía. Ele rejeitou a vida. Ele não aceitou. Mas as coincidências que eu estava te falando, às 5h30 a funerária entrou nesse portão. Então tudo aquilo foi muito marcante. Além da cena ser muito triste, o cenário ser muito... Aconteceram muitas coisas que marcaram em cima disso tudo. Ele faleceu 42 dias depois. Pra gente encerrar, Débora, tudo que você contou, enfim, muitos detalhes, a vida pessoal, mas se você pudesse resumir quais ensinamentos e muita gente chamava ele de seu Vila, né? Quais ensinamentos que o seu Vila deixou para você nesse tempo que vocês passaram juntos? O exemplo. O exemplo de humanidade, o exemplo de caráter, de dignidade, de palavra, o exemplo de amor, o exemplo de família. E a não distinção entre as pessoas e o dinheiro não fazer diferença nenhuma para nós. Isso foi uma coisa que nos marcou muito. E se eu for enumerar para você, são tantas que eu confesso para você que até hoje, quando eu estou fazendo alguma coisa, fazendo um negócio, eu me lembro das palavras deles. Os conselhos me seguem.